Olá pessoal, meu nome é Tito, eu sou analista de sistemas e atuo na área de TI há mais de 15 anos. O meu foco hoje são as tecnologias ASP.NET, C#, jQuery, HTML, CSS, Object-Pascal e SQL Server. Hoje falaremos um pouco sobre listboxes e arrays. Listboxes, para quem não sabe, é um componente nativo do Delphi, o qual permite que você armazene strings, listas de strings, e você pode fazer referência a cada item dessa lista através de um índice, sendo que esse índice começa por 0, certo? E o array é uma variável que pode armazenar diversos itens nessa variável. No caso, elas são encadeadas, né? Que também podem ser acessadas por índice, que também começam por 0. E o tipo das variáveis que o array pode conter, o tipo da variável, qualquer um, primitivo, não primitivo, string, double, qualquer tipo que você informar, ele aceita. Vamos lá, para isso vamos abrir o Delphi e abrir um projetinho que eu previamente já fiz aqui, só para a gente poder trabalhar em cima e ganhar um pouco mais de tempo. Eu chamei ele de Array e Listbox. Aí, então, qual vai ser a finalidade? Nós vamos ter um array que vai ser preenchido automaticamente, né? Programaticamente, e ele vai ser preenchido. Aliás, ele já vai estar preenchido. Ele vai apenas popular as cidades a serem transferidas, né? Esse array vai conter as principais capitais do Brasil, e com os botões você vai poder transferir e retornar as cidades entre um listbox e outro. Vamos lá, vamos criar o nosso array. Bom, esse é um tipo de array que é dinâmico, ou seja, você pode alterar o seu tamanho em tempo de programação, né? Eu vou utilizar aqui o próprio evento onCreate do formulário para ele poder popular esse array. No caso, ele vai dinamizar, né? Dinamicamente ele vai aumentar o tamanho setar o tamanho desse array e vai popular. Então, o nome dele é AP de array público cidades. Tem que definir o tamanho dele, a gente faz com setLength. No caso, eu falei que são as principais, mas na verdade são todas as capitais. Então, são 27. Pronto. Isso aqui faz com que eu defina o tamanho do meu array para 27. Agora eu vou populá-lo. Vou criar aqui um contador do tipo inteiro. Não precisa nem ser inteiro. Vou botar aqui byte, que a faixa de valores dele é bem menor, né? E ocupa menos memória. Ou seja, como ele começa de 0 e vai até 27, então são 26, então são 27, né? Contando com o 0. Então, vamos pegar uma lista de cidades que já foi previamente salva aqui. Lembrando, pessoal, que assim, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas cidades e colocar dentro do array
para que o array depois em um outro processo possa colocar dentro desse list box aqui, certo? A gente poderia muito bem colocar aqui dentro, lançar aqui, né? Ou então já criar o array já com os itens criados e tudo, mas a questão aqui é didática, né? Então a gente vai aprender como a gente vai fazer isso. Então, no caso, eu vou pegar um outro próprio array já preenchido e transferir para esse nosso array aqui. Ou então eu poderia colocar aqui um desses aqui, ou no list box oculto, tal. Mas não, eu vou fazer com um array mesmo. É bom que vocês vejam as duas formas. Esse aqui é o array dinâmico, essa forma aqui, dinâmica, né? Onde você não delimita o tamanho do array. E aqui eu vou colocar um array local, cidades, do tipo array, no caso 0 até 26, do tipo string. Pronto, tá criado aí. Perdão, tá? Ele foi declarado, né? Agora nós vamos populá-lo. Pessoal, eu vou popular ele aqui de uma maneira, como é que eu posso dizer? De maneira bem simples, tá? Eu vou colocando, é claro que se tivesse aqui 1000 itens, né, não seria viável você fazer isso. Mas, como são poucos itens, a gente pode fazer isso aqui. Para você fazer essa atribuição, você informa o nome do array, que no caso é AL cidades, e informa a posição a qual você quer adicionar, né? Adicionar esse item. No caso, ele começa de 0. Vamos colocar aqui, ali está listado em ordem alfabética, então vamos manter essa ordem e vamos fazer, né, seguindo a sequência numérica. E depois a atribuição através de 2 pontos igual. Como é uma string, vai entre aspas, ponto e vírgula no final. Pronto, só isso. Aí eu copio aqui. E atualizo os índices. Pronto. Então, quando ele fizer no onCreate, ele vai definir o tamanho desse array aqui, vai atribuir esses valores a ele, né, com as nossas cidades, e com o contador que a gente criou, né, o contador do tipo byte. Aí a gente vai varrer esse array local e vamos jogar para esse list box aqui, que é o list lst1, certo? Então vamos lá. Ele vai pegar no caso o array, né? E vai atribuir lá. Então, items. Se você não utiliza esse comando aqui, não conhece esse comando aqui, ele é bem interessante, viu, pessoal? Porque ele faz com que você não precise ficar fazendo referência ao nome do componente. Se o componente tiver um nome gigantesco, aí você vai ter que digitar isso aí tudo e aí, né, fica poluída a sua tela, né? Items, então list, então no caso aqui é como se fosse lst1 items add, né, para adicionar. E aí ele vai pegar, no caso, a AL cidades, no caso o item dele, né, o índice dele, que é o i, que vai começar com 0. Strings. Não, é isso aqui mesmo. Pronto, só isso aqui.
Então, ele vai percorrendo esse laço aqui e vai adicionando cidade a cidade no listbox. Vamos ver se isso acontece. Já no onCreate. Pronto. Já populou lá. Certo? Agora, o próximo passo é fazer com que ele transfira de um por um, de um listbox para outro. Então, o nome do listbox que a gente quer transferir é o 2. Então, listbox 2.items.add. add quem? Eu quero adicionar do primeiro listbox. Então, lst1. Items. No caso aqui, strings, que você vai fazer a referência ao texto, né? Aí aqui ele pede o índice, aqui dentro de strings ele pede o índice. Então o índice de quem? O índice de list1, lst1. lst1 ponto item index. Isso aí é um erro do Delphi, tá, pessoal? Ele não mostra. Era para ele mostrar aqui, mas ele não mostra esse comando aqui, essa extensão do que, essa propriedade do componente. Não sei porquê. Pronto, então. E só isso aqui já faz com que ele adicione esse list aqui. Certo, aí, mas por que eu vou manter? Se eu estou passando de um para o outro, por que eu vou manter aqui, nesse caso aqui, né? Não precisa, né? Aí eu vou lá em list1. Aí pego o item dele, que ele está lá atual, que no caso esse comando aqui, ele faz isso, né? Ele pega o índice atual do componente e exclui. Uma outra observação, como você quer que se mantenha ordenado, você vem aqui na propriedade sorted e coloca verdadeiro, ela vem por padrão falso. Por que eu vou manter essa ordem? Porque eu quero que depois, que quando ele volte para cá, ele se mantenha na mesma ordem. Então, vamos lá. Transferindo um a um. Vamos pegar aqui Cuiabá. Transferir. O Cuiabá vai vir para cá e depois ela some desse lixo aqui. Pronto, tá lá, né? E aí já empurrou os itens para cima. Pronto. Agora vamos retornar o índice, ou retornar o item, no caso a cidade, né? No caso, eu quero atribuir de volta ao list1. Então, list1 lst1.items.add de quem? lst2.items.strings. O seu índice lst2.itemIndex. Certo? Eu estou atribuindo de volta desse para esse. Mas por que eu tenho que manter esse aqui, já que ele foi embora? Exatamente, a gente tem que excluir. Então, lst2.deleteSelected. Vamos ver se está funcionando. Pegar Belo Horizonte agora, transferir para lá. Vou pegar outra, Brasília, minha cidade natal, e João Pessoa. Pronto, eu quero transferir Belo Horizonte. Tá lá, Belo Horizonte voltou ordenado e sumiu daqui do list 2. Agora, para fazer com que ele transfira todos de uma vez, mais uma vez a gente vai fazer o recurso do for, usar aqui um contador, pode ser do tipo byte nesse caso aqui. Então, for e dois pontos igual to 26 do.
Ou seja, ele vai percorrer quem? Vai percorrer o listbox 1. Então, pode usar... Não, acho que não precisa. lst1 ponto... perdão, lst2 ponto... que é quem vai ser transferido, né? Para onde vai ser transferido? Items ponto... strings... Opa, perdão, items ponto add lst1 ponto items strings e o seu índice. Pronto. No caso, ele vai adicionar um. É o mesmo processo, só que dentro de um for, né? List 1 delete selected. Fazer todos de uma vez. Vamos ver em execução se funciona. No caso, pego Belém, Brasília, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Pronto. Aí eu vou querer transferir todas. Ó, deu um erro. Ah, já sei o que foi. Vamos aqui. Eu quero transferir para o list 2 um item do list 1, pegando o seu item, e aí deleto o que tiver selecionado. A questão é que ele não estava com o foco. Então, e aí no que fez a transferência ele mudou o foco. Vamos ver se funciona. Veja que o foco está aqui. Transferir, mas aí já não está mais o foco aqui. Você não percebe aquele pontilhado, que é esse pontilhado aqui, tá vendo? Então isso quer dizer o foco. Então vamos ver se funciona, vamos ver se é isso. Não funcionou novamente. Ah, certo. Bom, é o seguinte, ele está pegando aqui, nesse caso, poderia ser aquilo também, mas nesse caso aqui foi o índice dele que não está batendo, né? Porque ele atualizou o índice no momento que ele transferiu para o outro listbox. Então, ao invés de fazer referência numérica mesmo, a gente vai fazer referência ao próprio contador interno dele lá, do próprio listbox. Count -1, porque começa de 0, certo? Vamos ver se funciona. Mesmo processo. Transfiro alguns itens. E agora não, eu vou transferir todos. Estranho. Muito estranho. Estranho mesmo. Fazer aqui alguns testes para ver se eu identifico o erro sem ter que fazer a depuração. Lista de índice fora da faixa. Interessante, eu vou ter que depurar. -1. Como é que é -1? Ele não pegou o foco. Eu vou atribuir o foco programaticamente mesmo.
o índice. No caso eu vou pegar o contador, também utilizando o contador dele. Ele vai sempre pegar o seu índice 0. Isso com certeza vai resolver. Agora não sei se está na posição correta ali, né? Lá no caso a linha não funcionou. Tá vendo? Era a posição da linha, mas era isso, a questão era essa, era o índice que ele perdia. No que ele faz a transferência ele faz a transferência, né? Do caso para o 2, do 1 para o 2, ele perde essa referência, entendeu? Porque ele muda o foco, aí ele fica como -1. -1 quer dizer que não tem nada selecionado. Bom, pessoal, é isso. Vamos dar uma recapituladazinha assim rápida, né? A gente trabalhou aqui com um array dinâmico, né? AP cidades, que é array público cidades, onde você no onCreate você atribui o tamanho dele. No caso a gente colocou de 27, né? 27 itens, para que ele pudesse comportar as 27 capitais brasileiras. Isso aqui foi feito manualmente. E aí depois transportamos o que havíamos colocado no array para o próprio list box, né? Que são as cidades a serem transferidas. E aí depois trabalhamos cada botão, né? Transferindo de 1 a 1, transferir todos e retornar o item. Vendo que é muito fácil, né? Fazer a referência a ele, só pegar o seu índice. Lembre-se sempre dessa propriedade aqui, items, né? Através dela você acessa o ADD, você acessa se eu não me engano, tem outra propriedade que a gente utilizou aqui, não é, mas ele tem outras propriedades, o items. Então, pessoal, é isso. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, que vocês tenham entendido, né? E com certeza, se vocês forem trabalhar com listbox ou combo box, né? Ou drop down list, dblockup, vocês vão fazer eles trabalham da mesma forma. Cada um tem suas peculiaridades, mas eles trabalham basicamente da mesma forma. Só uma curiosidadezinha, ele tem essa propriedade aqui, style, que tem aqui onDraw fixed, onDraw variable, standard, virtual onDraw. Significa, isso aqui basicamente significa o que? O tamanho do texto. O tamanho do texto que vai ser exibido aqui, né? Porque ele, como padrão, ele vem todos do mesmo tamanho. Estou falando do tamanho de fonte, pessoal, né? E a maneira como ela é exibida aqui. Esse aqui, onDraw fixed, todas as linhas de todas as strings, elas são do mesmo tamanho. Essa aqui, onDraw variable, elas são variáveis, né? Mas aí no caso você vai ter que fazer isso manualmente, né? Você vai ter que definir que variação é essa, qual item, qual índice, qual string vai ser variável, né? Basicamente é isso. Bom, fico por aqui e até a próxima.